Olá, tudo bem? Vamos aqui fazer mais alguns comentários sobre o conflito ali no leste europeu, Rússia versus Ucrânia. Mas eu queria começar esse comentário falando de Brasil, sabe? Falando de Brasil. O brasileiro é maniqueísta, vocês sabiam? Eu tava pensando hoje assim, as pessoas têm uma grande tendência ao maniqueísmo, assim. Em todo conflito, em todo desarranjo, ela sempre vê alguém como completamente bom e outro como completamente mal, vilão da história. Cara, detesto Putin. Putin é um puta do conservador, homofóbico, praticamente criminalizou a diversidade sexual na Rússia inteira. Um ditador, pessoa com ímpetos imperialistas e etc. Mas você tem que fazer uma análise da situação que acontece ali entre Rússia e Ucrânia do ponto de vista geopolítico, não do ponto de vista dos afetos que você tem pela pessoa. Porque do outro lado da Ucrânia também tem um cara lá que é o Zelensky, que é um zero. Né? O cara era comediante e virou presidente. É aquela, sabe o tal do voto de protesto? Eu vou votar na pessoa porque a pessoa, ela não é do métier, não é do meio político. Aí você vota num comediante que não tem assim habilidade geopolítica nenhuma, que não compreende o jogo geopolítico e que coloca a população no seu país em risco desnecessariamente. Já tem 4 meses que eu estou acompanhando essa questão da Rússia versus Ucrânia e estava muito óbvio que a Rússia ia invadir a Ucrânia. O Vladimir Putin mandou diversas missões diplomáticas para conversar com a Ucrânia, mas a Ucrânia é aquilo que eu já falei antes aqui, sabe? Aquela coisa do, eu sou defensor da pátria, eu sou nacionalista, etc. Gente, vamos pensar o seguinte: a pátria são as pessoas, tem que defender as pessoas, e guerra nenhuma é boa para as pessoas. É boa para as pessoas. O Zelensky, ele se deixou seduzir pelo Biden. Biden falando, olha, deixa colocar ali uma base de lançamento de míssil, ali quase na fronteira com a Rússia, ali na Ucrânia. E aí você vem para a OTAN. E o Zelensky tem um problema também, que é um problema doméstico, né? Vocês sabem, desde o fim da Guerra Fria, né, os países ali do leste europeu, da antiga União Soviética, eles têm uma instabilidade interna muito grande, porque um país só é formado por diferentes etnias, sabe? É o que aconteceu mais ou menos com a África na geopolítica, né? Foi formado por diferentes etnias, e essas etnias algumas vezes são inimigas entre si e querem formar outro país. O que aconteceu, por exemplo, com a Crimeia, né? A anexação da Crimeia pela Rússia. Por que anexou? Porque a maior parte da Crimeia era gente de origem russa, eslava, né? E não tinha identificação nenhuma com o ser ucraniano. Então foi lá e anexou a Crimeia, a Rússia, claro, né? Com poderio militar da Rússia. Então o Zelensky tem esses problemas internos dentro de casa. Aí o Biden fala, deixa a gente colocar uma base militar aí para ameaçar a Rússia. E aí a gente vai lá te ajudar a resolver esses problemas domésticos que você tem. E deu errado, porque o Zelensky encarou a Rússia achando que ao menos os Estados Unidos e alguns signatários da OTAN entrariam mais fortemente na defesa dele. E não entraram. E vendo que o negócio deu eca, o Zelensky está colocando em risco a sua população. O Biden mandou lá 350 milhões de armas para estar nas mãos de civis, de crianças, de idosos, para lutar contra o exército russo. Mais uma vez eu estou te dizendo, né? Eu também detesto Putin. Infelizmente,
quer um exemplo? A população LGBT da Ucrânia vai sofrer muito, porque na Ucrânia, muito apesar de ser altamente conservador e punitivo em relação aos LGBTs, pelo menos tem uma certa abertura, uma abertura maior do que há na Rússia em relação à diversidade de gênero e diversidade sexual. Então, as pessoas LGBTs, por exemplo, da Ucrânia, já estão assim desesperadas, porque se tiver um governo russo lá, haverá uma perda significativa de direitos. O que eu quero dizer é que nessa história não tem bandidos, não tem, aliás, que nessa história todos são bandidos, né? Um presidente que não preza pela integridade física do seu povo e que cai na lábia, né? Que não tem a habilidade geopolítica para compreender como que está o jogo político, né? No caso do Zelensky. E um puta de um ditador, um puta de um mandatário como Putin, que também não vale nada. Infelizmente, nesse contexto, sofre a população. Mas fica um aviso para a gente. Aqui no Brasil fala-se muito do tal do voto de protesto. Ah, eu vou votar no palhaço, porque não é político e vai lidar com a política. Foi exatamente o que aconteceu na Ucrânia, né? E é hoje resultado de uma escolha política péssima. Isso que o Zelensky está fazendo, de levar até as últimas consequências esse enfrentamento, não é coragem, é burrice, porque ele está num bunker seguro, protegido. Agora as pessoas estão nas ruas morrendo e perdendo seus direitos. Quando a Rússia invadir a Ucrânia e assumir o poder, o Zelensky já sabe que a França vai escoltá-lo para fora. Agora a população fica para sofrer as consequências de uma política externa nefasta. Vamos pensar e colocar nossas barbas de